Oi, pessoal, boa noite. Me chamo Davidson. Junto com o meu grupo, vamos falar sobre bullying, um dos temas atuais discutido na disciplina de Psicologia da Educação, ministrada pela professora Camila aos alunos da turma de graduação em Licenciatura em Ciências Biológicas. Você sabe o que é bullying? Então, vou contar para vocês um pouco da história do bullying. História do bullying. O bullying é uma palavra que teve início na língua inglesa bully, que traduzido tem o significado de brigão ou valentão. Nós não temos a denominação em português, mas conseguimos fazer a caracterização desse termo como, por exemplo, agressão, humilhação, opressão, dentre outros. O bullying é caracterizado por agressões intencionais, verbais ou físicas. Ou seja, o agressor, ele tem a intenção de ferir a pessoa, tanto fisicamente quanto verbalmente. Isso tudo começa com uma zoação e acaba com uma agressão. O bullying se tornou uma das formas de violência que mais cresce no mundo. Isso é segundo a Cleo Fontes, educadora e autora do livro Fenômeno Bullying: Como prevenir a violência nas escolas e educar para a paz. Aqui nós temos uma imagem que refere um pouco, né, representa um pouco do bullying. Um agressor, né, no caso o jovenzinho, gritando com a menina que está com a cabeça baixa, né, no caso oprimida. E lá atrás nós vamos falar depois das duas figurinhas que estão ali no fundo, perdão. O que não é bullying? Discussões ou brigas pontuais. Isto não é considerado bullying. Por quê? Exemplo, você e sua amiga acabam discutindo, brigando ali, se resolveram, tudo bem, ok. Isso não entra como bullying, porque é uma briga pontual. Aconteceu ali naquele momento, acabou. Conflito entre professores e mestre. Isso também não é caracterizado é, bullying, tá? Professores e mestres, gestores, né, que entram em atrito com os alunos, isso acontece no cotidiano e não tem uma relevância muito grande, né? Por que não tem essa relevância? Porque a discussão vai acontecer ali, mas lembrando, né, gente? Se for discussão pacífica, ok, não pode agir para o ato da agressão, porque aí já tem que tomar outros tipos de medidas. É, para se tornar bullying, é necessário que a agressão ocorra entre pares, ou seja, entre alunos ali, né? Pessoas que estão praticamente no mesmo nível educacional e tudo mais. É, todo bullying é uma forma de agressão, mas nem toda agressão é classificada como bullying. Por que não é? Porque, como eu havia dito ali em cima, né? Você pode discutir com a sua amiga, vai ter umas ofensas verbais, mas são pontuais, não vai repetir de novo. Pode ser que repita, mas não com tanta frequência igual o bullying tem que acontecer, né? Para ser caracterizado bullying. Para Thelma Vinha, doutora em Psicologia Educacional e professora da Faculdade de Educação em Campinas, na Unicamp, para ser dada como bullying, a agressão física ou moral deve apresentar 4 características. Era sobre isso que eu me referia ao slide anterior, tá bom? A intenção do autor em ferir o alvo, ou seja, o autor quer ferir aquela pessoa. Ele quer que aquela pessoa se sinta coagida. A repetição da agressão. Quando a agressão vem acontecendo todos os dias, continuamente. A presença de um público espectador. O agressor, ele sempre quer tentar te constranger de alguma forma e ele precisa de público para chamar a atenção. Concordância do alvo com relação à ofensa. No caso, quando o alvo fica coagido e acaba aceitando aquilo que vem acontecendo com ele. Aqui nós temos algumas palavrinhas que entram, né, no meio do bullying. Rumores, insultos, bullying virtual, dentre outros. Quando o bullying surgiu?
O bullying surgiu na década de 70 na Noruega pelo professor e pesquisador Dan Wallace. Eu acho que está certo, perdão se não estiver. Esse fenômeno foi descoberto devido a uma série de suicídios de crianças no norte da Noruega. Os suicídios foram de crianças entre 10 e 14 anos de idade, e o motivo desses tentados contra a própria vida foi as constantes agressões sofridas nas escolas, as perseguições que estavam acontecendo ali. O que leva à prática do bullying? Querer ser mais popular, ser o mais, né, o valentão, se sentir o mais poderoso. É uma pessoa que não aprendeu a transformar sua raiva em diálogo ou boa ação. O sofrimento do outro não é motivo para ele parar de agir com essas intenções de ferir. Essas coisas levam o autor a atacar o colega com constantes humilhações ou depreciações. Eles se sentem satisfeitos pelo seu ato praticado. Aqui nós temos uma citação, né, do Daniel Radcliffe, perdão, eu não sei como é que fala o nome, mas todos devem lembrar do Harry Potter, né? A frase é a seguinte: a vítima do bullying não tem como escapar porque agora o acesso a eles ficaram mais fáceis. Quando ele sofria agressão na escola, dava para fugir no final da aula. Mas agora você pode ser caçado por celular, Facebook, Twitter. É assustador. Gente, ele tá falando sobre uma questão que a gente vai entrar logo logo, que é o cyberbullying, tá bom? Lembra daquelas figurinhas que eu falei pra vocês que estavam atrás de um ato de agressão? Então, elas entram aqui. O espectador também participa do bullying? De certa forma, sim, tá? O espectador típico é uma testemunha dos fatos, pois não sai em defesa da vítima e nem se junta aos autores. Essa atitude passiva pode ocorrer por medo, né? Ele tem medo de se tornar um alvo ou dele ser atacado naquele instante também. Também são considerados espectadores os que atuam como uma plateia ativa ou como torcida. Isso acontece muito nas agressões que ocorrem nas escolas. As pessoas estão agindo com aquele ato de bullying e as demais pessoas que estão ali ficam gritando, declarando torcida para aquele agressor. E isso é o que se torna ele a pessoa que quer ser o centro das atenções. Aqui, por exemplo, nós temos duas pessoas cometendo um ato de bullying com uma única pessoa e nós temos aquelas figurinhas no fundo ali que são os espectadores. Podem ser ativos ou não, tá bom? Aqui nós vamos entrar no cyberbullying, uma coisa que aquele ator de Harry Potter deixou claro pra gente. Esse expressivo avanço tecnológico no espaço cibernético trouxe consigo o surgimento de atos ilícitos que começaram a causar inseguranças nos internautas, pois tais ações não possuem previsões legais suficientes para classificar o delito virtual. O cyberbullying acontece de uma maneira muito rápida e intensa nas redes sociais, onde o crime torna-se consumado quando a vítima é lesionada com ofensas que são lançadas através de instrumentos digitais que depreciam a imagem, incitam a violência, adulteram fotos, que no caso se tornam os atuais memes, né? Os dados pessoais, visando constrangimento psicológico e social. Não sei se vocês já acompanharam, mas quando as redes sociais começaram a tomar
uma proporção maior, as pessoas começaram a criar fakes para poder desferir ódios, né, discursos de ódio contra as pessoas, acabam tirando foto daquelas pessoas e fazendo chacotas virtuais, né, digamos assim. Aqui nós temos um filme que retrata sobre isso, mais pra frente o pessoal vai falar um pouco mais sobre filmes que retratam o bullying e o cyberbullying. Fiquem atentos, hein? Em outras palavras, o cyberbullying é um assédio moral que corresponde a manifestações de práticas hostis. Esse bullying virtual tem o intuito de ridicularizar, assediar e ou perseguir alguém de forma exacerbada, tá? Com o aumento do uso das redes sociais, esse tipo de prática discriminatória e vexatória tem aumentado consideravelmente nos últimos anos, sobretudo entre os jovens. Sim, gente. As pessoas mais jovens que, por fim, acabam criando os memes, as figurinhas, as ofensas e tudo mais referente a uma determinada pessoa que também não enquadra no padrão dele, tá? As características e consequências. O cyberbullying é violência virtual que ocorre geralmente com pessoas tímidas e indefesas ou simplesmente por não caírem na simpatia dos tiranos. Ou seja, por você usar um óculos, você é considerado nerd. Por você sentar na frente, você é se considerado o CDF da turma. O seu cabelo vai ser motivo das pessoas te atacarem, a sua cor de pele, o seu físico em si, tá bom? De 1 a cada 10 jovens cometem tentativas de suicídio, muitas vezes não com o resultado desejado devido à grande violência nas redes sociais. Para você ver, o tentado contra a vida vem acontecendo cada vez mais e os principais motivos é o bullying, é o cyberbullying. O cyberbullying é uma extensão do bullying, gente, que saiu das escolas e começou agora para o mundo virtual. Agora não, né? Na década de 90 para 2000, na verdade. Muitas pessoas vêm sofrendo com isso e eu tenho quase certeza que vocês também já passaram por isso e entendem muito bem o que essas práticas causam. Bullying e cyberbullying. O bullying, né, o tirano, o brutão, o valentão lá, descreve as agressões praticadas de forma contínua a pessoas que, segundo os agressores, não se enquadram nos padrões normais. Para você ver, né? Que dentro das escolas está acontecendo muito isso. Você é rotulado, classificado. O cyberbullying ou bullying virtual é a versão do mesmo fenômeno, né? No caso, o bullying, o qual se estendeu para as redes sociais. Como eu havia dito, né, uma extensão. Ele prolongou e nisso começa a ocorrer, né? A vazar fotos, a criar perfis fakes para poder denegrir a imagem, para ofender e fazer atos de crueldade com as pessoas. Espero que tenham entendido, né? Mas qualquer dúvida estaremos aqui para esclarecer. Agradeço a atenção de todos. Tenham uma boa noite.